Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O mundo está numa crise. Profecias muito tristes e terríveis estão à frente de nós, há poucos dias e poucos anos à frente de nós. Os 4 cavaleiros que estão a cavalgar um ao lado do outro estão a aumentar a sua intensidade, como vemos agora com as doenças, com a pandemia que existe e que vai causar a muitas pessoas à volta do mundo falta de dinheiro, um colapso económico mundial, falta de comida e está claro, a politiquice e as nações vão usar uns outras oportunidades para tentar invadir um ao outro e causar problemas, vão atacar a religião e vai haver inquietação social. Inquietação social causando o aparecimento de ditaduras, o que conduzirá ao aparecimento da besta, a ditadura da besta e o falso profeta, o iníquo. E por isso, irmãos, vemos que estamos em períodos muito tristes. O fim está perto. Mas leiam comigo, se faz favor, em Lucas, capítulo 18, versículo 8, que diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. É interessante notar aqui que no grego diz esta fé, ou a fé. Não é simplesmente fé, mas é a fé. Queridos irmãos, temos esta fé, temos a fé de Deus. Queridos irmãos, a verdade, a realidade é que a sua fé e a minha fé, a nossa fé, são muito fracas, têm pouco valor. Mas a fé de Deus, sim, essa é forte. Igualmente, eu não posso fabricar e atuar como se fosse uma pessoa de grande fé quando nós somos pequenos. Realmente, nós vivemos num mundo que é muito material e tem muitos deuses. E recentemente, muitos desses deuses estão a ser atacados. O Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, os deuses do entretenimento, estão todos a ser destruídos. Queridos irmãos, o que se passa hoje em dia é que muitas pessoas não têm tido tempo suficiente para um verdadeiro estudo bíblico. Não têm estado humildes e submissos a Deus, rendidos a Deus. E igualmente não têm estado rendidos a Deus na sua maneira de viver e nas suas orações. Queridos irmãos, as nossas orações são, de facto, orações de pessoas que somos ensináveis, que somos sinceros, orações que são sinceras do coração. Vejam aqui em Mateus 25. Mateus 25, versículo 3 e 4. Aqui está a falar, como sabem, da história das 10 virgens. Mateus 25. E aqui diz assim, falando, 5 delas eram, no versículo 2, eram nécias e 5 eram prudentes. Mas vejam aqui, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sim, tinham as lâmpadas. Sim, e é bem possível, tinham um bocadinho de azeite na lâmpada, mas não tinham vasilhas ao lado com azeite adicional. Reserva. Vejam aqui. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
tinham azeite, estavam preparadas. Queridos irmãos, o problema aqui é que vemos que o mundo, as pessoas, têm uma religiosidade, uma piedade que é falsa, que é, digamos assim, uma aparência, mas não é uma piedade de ter azeite nas vasilhas, isto é, não tem o Espírito Santo na vida deles. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar a vocês, agora que completamos o período, a Páscoa e o período dos pães asmos, eu quero falar convosco acerca da fé. Fé. E que tipo de fé? Primeiro, vamos perguntar o que é fé. Depois vamos perguntar que tipo de fé é necessária para a salvação. E depois vamos ver a fé de Cristo. A fé de Deus, a fé de Cristo. Depois, vamos então pôr isto tudo junto e então vamos estudar para vermos o que nós precisamos de fazer para termos esta vocação, esta chamada firme até ao fim. Então, vamos começar, em primeiro lugar, acerca do que é a fé. Aqui temos um capítulo na Bíblia, capítulo de Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como o capítulo da fé. E aí diz, no versículo 1, diz que, vamos ler, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza, ter uma absoluta certeza do que estamos à espera. E a convicção do que não vemos. Estamos convictos. Temos a certeza absoluta, temos completamente convencidos, mais do que convencidos, convictos do que não vemos vai acontecer. O que existe. E por isso, noutra maneira de dizer, fé é ter confiança. É ter confiança. É ter a certeza, é ter a garantia de coisas que se esperam e a evidência ou a prova de factos que não se veem. E por isso, fé é ter absoluta confiança. Absoluta confiança. Veja também no versículo 8, diz assim, no versículo 6, diz assim, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos irmãos, você e eu, sem fé, não podemos agradar a Deus. Mas, como eu disse há pouco, fé é, digamos assim, confiança. Sem termos confiança em Deus, é impossível agradar a Deus. É uma maneira de pôr para entendermos, talvez, de uma maneira mais profunda o que é fé. Fé é ter completa confiança em Deus. Fé não é ver, porque se eu estou a ver uma coisa, já não é fé. É uma confiança do que eu não vejo. Fé é uma confiança do que eu não vejo. É uma confiança do que eu não posso tocar, porque não é físico. Fé é uma confiança, é uma evidência do que não é físico. Por exemplo, quando eu tenho confiança noutra pessoa, não é uma coisa que eu posso tocar. Eu simplesmente tenho confiança noutra pessoa porque essa pessoa é uma pessoa de confiança. Ora, Deus é um Deus que promete e é de confiança. Por exemplo, as pessoas dizem, olha, Deus diz que nos vai curar. Deus nos sara.
Mas uma pessoa ora e, por exemplo, não foi curado. E depois a pessoa pergunta, olha, Deus, ou pode dizer, olha, Deus quebrou a sua promessa. Porque a dor ainda está aqui, ainda não fui curado. Queridos irmãos, é impossível a Deus mentir. Quando Ele diz que nos cura, Ele nos vai curar. Temos que ter absoluta confiança, absoluta fé na cura dele. Ora, se uma vez já estamos curados, já não precisamos ter fé, porque já aconteceu. Mas quando ainda não temos, isso demonstra, prova a fé, é evidência do que ainda não recebemos, do que ainda esperamos. Isso é a fé. Isso é a fé. Deus diz que nos cura, mas não diz quando e como. Por isso, fé é confiar que Deus fará o que diz que fará, mas que ainda não fez. Por isso, como disse há pouco, uma vez que você esteja sarado ou curado, já não precisa de fé. Por isso, fé é algo que você tem que exercitar até ser curado. E, às vezes, é possível que você só seja curado na vida do futuro, não nesta vida. Mas, entretanto, temos que ter confiança em Deus. Temos que confiar em Deus. E, por isso, fé é ter completa confiança na palavra de Deus, no verbo, no que Deus diz, em Jesus Cristo. Porque a sua palavra é verdadeira, é certa, é de certeza, não é uma mentira. Fé, por isso, é a segurança, a confiança da palavra de Deus, do que Ele disse, ou do que Ele diz, que é verdade, e que Deus vai atuar de acordo com a sua palavra, mais cedo ou mais tarde, ao tempo dele. Esta confiança, esta segurança, esta completa esperança no que Ele diz que nos vai fazer, é fé. Por isso, a fé não é um sentimento dos 5 sensos. Por exemplo, eu acho que Deus vai fazer isto. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Fé tem que haver com as promessas de Deus na sua palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. A sua palavra é certa. É uma promessa. Se Deus prometeu na Bíblia, se Ele prometeu, então as probabilidades, os seus sentimentos, as suas convicções ou impressões não têm nada a ver com isso. Ele fará o que Ele prometeu. No seu tempo, do seu modo, da sua maneira. E nós temos que confiar em Deus. Temos que ter fé em Ele. Então, agora que vimos o que é fé, de uma maneira simples, vamos então abordar a segunda parte de que tipo de fé é necessária para a salvação. Porque algumas pessoas dizem, olha, tudo o que você precisa é fé para ser salvo. Então, que tipo de fé é necessário para a salvação? Vejam em Tiago, capítulo 2, versículo 24. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras. Justificada por obras e não por fé somente. E não por fé somente.
Você ouviu isso devidamente? Que é justificado por obras? Certamente as pessoas dizem, tudo o que você precisa é acreditar. Então você será salvo. Cuidado, irmãos. Em primeiro lugar, está aqui a falar de justificado. Não está a falar salvo. Justificado quer dizer que os pecados do passado estão perdoados e por isso está justo perante Deus. Está reconciliado com Deus. Está justo, justificado perante Deus. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz assim, crês tu que Deus é um só? Acreditas em Deus? Fazes bem. Mas não é nada especial, porque os demónios também creem e tremem. Porquê é que eles creem e tremem? Porque têm o tipo de fé errado. Perdão. Têm o tipo de fé errado. Porquê? Porque fé requer obras para ser fé viva. Veja no versículo 20. Quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. A fé é evidenciada pelas obras. Então, que tipo de fé estamos a falar? Estamos a falar de uma fé viva e não estamos a falar de uma fé morta. Mas então as pessoas podem perguntar, então não somos salvos pela fé? Não é a justiça pela fé? Sim, mas pela fé viva. Vejam em versículo 17, segundo Tiago, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Isso é fé morta. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, você está no segundo andar de um prédio e esse prédio está a queimar-se, há um incêndio e depois os bombeiros estão lá fora e dizem, salta e eu vou-te apanhar, tem este pano assim, uma coisa redonda para apanhar e estão todos ali à volta para apanhar, diz, salta e eu te apanharei e não morrerás. Eu vou ter cuidado que vamos apanhar-te. Não te preocupes. Você vai saltar ou não? Porque se não saltar, vai morrer no fogo, no incêndio. Mas você salta por quê? Porque acredita que os bombeiros vão apanhá-lo. Porque tem fé, tem confiança no que os bombeiros estão a fazer. São profissionais nessa profissão. Veja aqui em Tiago, versículo 21 e 22, diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês, pois, como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Isto é uma fé viva. Porque essa fé com as obras demonstrou que ele, de facto, confiava em Deus, na palavra de Deus. E por isso é que vemos que a justiça foi dada a ele, por causa das suas obras. Foi dada a ele como justiça, declarado como justiça. Essa fé. Mas é a fé com obras. A verdadeira fé produz resultados, irmãos. Resultados de que uma pessoa obedece a Deus com completa confiança, acreditando no que Deus diz. Se uma pessoa que tem fé de Deus vai fazer o que Deus diz a ele para fazer. Se você tem fé nos bombeiros, vai fazer o que eles dizem para você fazer. Se você tem fé em Deus, vai fazer o que Deus diz a você para fazer.
O Abraão teve que esperar 25 anos em fé. E ele teve que aprender a não fazer do seu modo, da sua maneira, ou da maneira dele ou da esposa dele. Teve que ter confiança. Porque quando ele fez do seu modo, então usou a serva Agar e não teve fé no modo de Deus e durante o tempo de Deus. Atuou sem esperar por Deus. E então, aí tiveram que esperar, porque o que aconteceu com a Agar é que teve o filho Ismael, e vocês sabem os problemas que vieram disso tudo. E por isso ele teve que esperar até quando teve 99 anos, e a Sara teve também que aprender a ter confiança em Deus, porque era um período em que ela já, digamos assim, já não podia ter bebés, porque já tinha uma idade avançada. Veja em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Versículo 1 a 2. Diz: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque. Ora, sabemos que não era o único filho, mas era o único filho da fé, através deste modo que, de facto, esperou por Deus em fé. O único filho da fé, deste modo que Deus lhe tinha dado. A quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. E ele sabia que Deus tinha dito que os seus descendentes iam ser através deste filho Isaque. Deus tinha prometido isso. Mas agora estava a dizer para oferecer em holocausto. Por isso, é natural que tivesse que se passa. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida que nós dizemos que se passa. Porquê? Mas Deus promete, tenho que fazer em confiança. Tenho que confiar a Deus. E foi o que ele fez. E vocês veem no versículo 8, diz assim, ele levou o seu filho e depois disse, olha, Deus vai abrir uma possibilidade. Até que depois o anjo do Senhor, vê-se no versículo 11, disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: diz-me aqui, e não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Tens temor de Deus, respeitas a Deus. Quando Deus diz para fazer uma coisa, fazes, mesmo que parece impossível. E por isso é que se vê que ele necessitou ter obras para provar a sua confiança, a sua fé. E por isso Jesus, que era o Verbo, aquele que veio na carne, que veio a ser Jesus, que era o Verbo, o porta-voz, aquele que falava por Deus, que era da forma de Deus, que falou a Abraão, e então o Verbo disse, vê-se aqui no versículo 16 e 17, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque quando fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Aqui está uma promessa incondicional, sem condições. Porque tu fizeste isto, agora eu vou fazer aquilo. É o que Deus diz. E por isso diz assim no versículo 18, diz assim, nela, isto é na tua descendência, nela, que é em tua semente, como lemos na Almeida Revista e Corrigida, na tua semente, em tua descendência, na Corrigida e Fiel, naquele descendente, que sabemos que é Jesus Cristo, como lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 16, que diz, esta semente é Jesus Cristo, ele fez uma promessa, dizendo que nesta semente, a semente dele, que virá através de Isaque, vai haver uma semente através dele, através de David, houve uma semente que veio a ser o Verbo, que se fez carne, que se esvaziou de ser Deus para ser um homem, e então, através da semente de Abraão,
todas as nações da terra serão benditas. Porque é Jesus Cristo, através dele. E vemos aqui que o verbo, que ele sabia que ele tinha que se esvaziar e se fazer carne, sabia o que tinha que sofrer, ele fez esta promessa. Sabia que tinha que morrer. Vê-se aqui que Jesus Cristo, o verbo, é e era e é confiável. Porque disse que eu vou fazer isto, todas as nações vão ser benditas através da tua semente, que era o verbo que se esvaziava e via se tornar carne. É uma promessa acerca do que Jesus Cristo faria. Ele sabia o que ia sofrer. Mas perante essas dificuldades todas, sabendo o que ia acontecer, a palavra dele é verdade. É confiável. E por isso, o verbo não só prometeu isso, fez ações, se fez carne e morreu por nós. E por isso esta é a confiança que Abraão teve nele, mas demonstra-se como ele é uma pessoa de confiança, porque a palavra dele, sim é sim e o não é não. O que disse que ia fazer, fez. E por isso é que lemos, Abraão acreditou e foi dado a ele, declarar a ele como justiça. Até vemos a Raabe, vê-se em Tiago, capítulo 2, versículo 25, uma mulher, uma meretriz, uma mulher de má reputação, demonstrou o seu amor e confiança em Deus, porque teve fé, acreditou no que Deus ia fazer, acreditou em Deus. Queridos irmãos, fé é demonstrada, isto é, a nossa confiança em Deus é demonstrada por atos de absoluta confiança para com Deus. Por isso vemos que Jesus Cristo foi e é completamente fiel e cumpriu a sua promessa a Abraão. Jesus Cristo sabia que tinha que vir para a terra, esvaziou-se de ser da forma de Deus e se fez carne e morreu por nós. Vejam em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. E diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma maneira de ver, a mesma atitude, o mesmo caráter, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele subsistia em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É o que a Bíblia diz. Não sou eu. É o que a Bíblia diz. Mas antes a si mesmo se esvaziou, quer dizer, que saiu da forma de Deus e veio para a forma do homem e tornou-se em semelhança a homens. Assim mesmo se humilhou, vê-se no versículo 8, tornando-se obediente até à morte, e a morte no madeiro, na cruz. Queridos irmãos, Jesus Cristo tem fé. Porquê? Porque ele é fiel. E tem fé, tem confiança. Confiança no Pai que o ia ressuscitar. Porque ele sabia que ia dar a morrer. Mas ele sabia que não ia pecar. Porque ia fazer tudo correto. Porquê? Porque isso é o caráter dele. É um caráter de amor. É o caráter que nós precisamos de começar a ter. Que não temos, mas temos que nos esforçar a ter. Mas ele tinha fé no Pai.
completa fé. A fé de Jesus Cristo é que ele tinha completa confiança no Pai. E por isso Jesus Cristo, que é a imagem do Pai, o caráter do Pai, o mesmo caráter, o mesmo tipo de pessoa, que não mente. Que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não mente. É verdade. É fiel. Tem fé. Tem fé no Pai porque o Pai é fiel. E nós podemos ter fé em Cristo porque ambos o Pai e Jesus Cristo são fiéis. Então, o que é a fé de Jesus Cristo? O que é a fé de Jesus Cristo? A fé de Jesus Cristo é a sua integridade de caráter, a sua lealdade, a sua fidelidade que ele teve, que ele tem e que ele teve pelo Pai e pelo quem ele é. É a confiabilidade, é que ele é completamente confiável, porque ele disse que ia fazer isso e fez. Prometeu isso a Abraão. A capacidade de Jesus Cristo de dizer uma coisa e a palavra dele ser o que vai acontecer, seja qual for o preço que isso seja. O preço foi a vida dele, mas ele manteve a palavra dele. Porquê? Para que através dele, que é essa semente de Abraão, quando se fez carne, toda a humanidade pudesse ser abençoada. Para toda a humanidade poder ser mudada de pecadores para pessoas justas. Para poderem ser perdoados, todos nós, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. E, queridos irmãos, não há nada que você e eu possa fazer para pagar por isso. Nada que você possa fazer a Deus, a Jesus Cristo, para pagar isso. É simplesmente a graça, a bondade que Deus tem para com você e para conosco. Você sabe, por exemplo, que a palavra em grego para fé, para confiável, para com certeza, é a mesma palavra, ou uma palavra da mesma raiz. Por exemplo, pistos ou pistis. Vejam aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. Assim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, isto é, como estrume, como lixo, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Eu não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, senão a que é mediante a fé de Cristo, como devia ser. Eu tenho justiça, não é pela minha fé, é pela fé de Cristo, que Ele morreu por nós e pagou por nós, porque Ele teve fé e fez isto, e por isso nós somos justificados. E por isso diz a justiça que procede de Deus. Vem de Deus esta justiça, pela fé de Jesus Cristo que Ele teve pelo Pai e que deu a sua vida por nós. Isto é tudo baseado na fé de Cristo. Meus irmãos, a minha fé e a sua fé não têm valor nenhum, porque se fosse, seriam minhas obras e suas obras. Queridos irmãos, eu nunca e você nunca poderemos fabricar suficiente fé. Não. Mas é a completa e absoluta confiança e fidelidade de Jesus Cristo, que Ele fez uma promessa a Abraão e cumpriu essa promessa. Queridos irmãos, a nossa justiça depende da fidelidade de Jesus Cristo.
Porque se Jesus Cristo não tivesse sido fiel, nós nunca seríamos justificados. Isto é, feitos justos, feitos justiça perante Deus. Esta justiça, por isso, em nós, é dada a nós por Deus. E por isso não é a minha autojustiça. Não é a sua autojustiça. Veja em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Diz assim: baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Queridos irmãos, nós precisamos de conformarmos-nos para sermos como ele, para sermos, digamos assim, copiarmos, imitarmos a Jesus Cristo, para sermos como ele, para assimilarmos, para absorvermos a mesma atitude de humildade, de sofrimento, de fidelidade que vemos em Jesus Cristo. Nós precisamos de conformar-nos com ele à mesma natureza que Jesus Cristo tem. Porque ele sacrificou a sua vida, nós também temos que sacrificar a nossa vida como um sacrifício vivo, como lemos em Romanos 12, versículo 1. Por isso, vejam, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Sim, nós não somos ainda maduros, perfeitos. Não, estamos muito longe disso. Nós estamos muito longe da perfeição da fé, da fidelidade do Pai e de Jesus Cristo. Muito longe disso. Mas diz assim: mas prossigo para conquistar. Prossigo. Estou a trabalhar com força para conquistar. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Eu fui conquistado por Jesus Cristo e agora tenho que imitar a Ele, copiar a Ele. Por isso vejam no versículo 14. Prossigo para o alvo. Queridos irmãos, este é o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Sermos irmãos de Cristo, sermos como Cristo, sermos filhos e filhas de Deus. Precisamos ser maduros, perfeitos, neste caráter de Jesus Cristo, de amor, de fidelidade, de dizer a verdade e ser verdadeiros. Veja no versículo 15, diz assim: pois todos, pois, que somos perfeitos, sim, se nós estamos na igreja há mais tempo e que estamos neste caminho de sermos mais maduros, que ainda não somos perfeitos, mas estamos neste caminho de sermos, tenhamos todos este sentimento. Precisamos de pensar da mesma maneira. Como? Sermos fiéis. Sermos fiéis como Jesus Cristo é, como o Pai é. Queridos irmãos, como vimos neste sermão até este momento, vimos o que é a fé, que é ter completa confiança na palavra de Deus, na verdade. Porque Deus é verdade, Ele nunca mente. Também vimos que tipo de fé é necessário para a salvação, que é uma fé com obras. Uma fé que demonstra que de facto tem confiança em Deus, porque pratica e faz o que Deus diz a nós para fazermos, porque obedecemos. E também vimos o que é a fé de Jesus Cristo. Pois Ele foi e é completamente fiel, confiável e não mente. Agora, vejamos, para pôr isto tudo junto, qual é o que é que nós precisamos para fazermos a nossa chamada, a nossa eleição segura, firme, para nós não cairmos, para nós podermos chegar ao fim, para estarmos no reino de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Queridos irmãos, isto é a boa nova do reino de Deus, que necessitou que Jesus Cristo se esvaziasse
da forma de Deus, viesse para ser humano na carne, morresse por nós, desse o seu sangue, a sua vida por nós. E isso é basicamente o plano de salvação que nós todos os anos revemos, recapitulamos, por causa dos dias santos, nos fazem lembrar deste plano de salvação. Está claro, começa pela Páscoa, e depois os pães asmos, e depois o dia de Pentecostes, e todos os outros que seguem. Mas diz assim, o qual, que este Evangelho de Deus, o qual, por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, porque este Evangelho de Deus é uma promessa que Deus nos faz. Porquê? A boa nova do reino de Deus é que nós vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E por isso, com respeito a seu filho, e que necessitou o seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de David, tal como nós sabemos, e foi designado por Deus, foi prometido, foi designado, foi fiel, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça. Queridos irmãos, nós recebemos esta graça, esta dávila, esta gentileza, este amor, esta oportunidade que nós não merecemos. Não merecemos. Não só de estarmos justificados, estarmos reconciliados com o Pai, de graça, porque nós acreditamos nele. E por isso, diz assim, por amor do seu nome, recebemos esta graça. Porquê? Para a obediência por fé. É uma fé viva. Nós temos que ter obediência por fé. Temos que obedecer às leis de Deus, obedecer aos seus mandamentos, porque temos fé. Porquê? Porque sabemos que Ele é fiel. E por isso nós vamos obedecer por fé. Porque Jesus Cristo é fiel, o Pai é fiel, como vimos, e nós, igualmente, temos que ser fiéis. Entre todos os gentios. Temos de ser fiéis. Temos de ser fiéis, temos de ser fiéis. Queridos irmãos, a fidelidade de Deus nos conduz a nós termos confiança nele. Isto é, nos conduz a nós termos fé nele. A fidelidade de Jesus Cristo nos ajuda a desenvolver fidelidade em nós também. E por isso é que é de fé a fé. Veja no versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, isto é, da boa nova, do Evangelho de Jesus Cristo, da boa nova, através de Jesus Cristo, a boa nova que Ele trouxe para nós, que é o reino de Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também para o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. De fé em fé. Queridos irmãos, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porquê? Porque o justo viverá porque temos absoluta confiança no Pai. Temos fé. Acreditamos no que não vemos. Isso é uma garantia, como lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Por isso, Deus é tão fiel, é tão confiável, é tão verdadeiro, e por isso nós, o que é que nós temos que fazer? Temos que ser como Ele é. Temos que copiar. Temos que ser de fé a fé. Temos que desenvolver a mesma mentalidade, o mesmo sentimento, a mesma natureza, o mesmo caráter de fidelidade. Tal como Abraão teve confiança em Jesus Cristo, no Verbo, confiou nele, teve fé nele, Abraão teve que ter confiança, teve que ter fé, e ele atuou nessa confiança, nessa fé, e porquê? Porque ele sabia que Deus era fiel, e é fiel. E por isso ele podia ter completa confiança em Deus. E nós também vemos a fidelidade de Deus, e isso nos faz nós ter completa fé, completa confiança nele. Por isso,
A fé vem primeiro de Deus. Vejam aqui em Romanos capítulo 3, versículo 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade a Deus? Não. Se outras pessoas não acreditam, o problema é deles. Mas Deus manter-se-á fiel. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro, porque Deus nunca mente. Mas o homem é mentiroso. Por isso, irmãos, vemos aqui, continuando a ler um bocadinho no versículo 20, no mesmo capítulo, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Nós não somos justificados por obras da lei. Sim, a lei vem o conhecimento do que é que devemos fazer e o que não devemos fazer, mas não nos justifica. O que nos justifica é nós acreditarmos em Deus e porque nós acreditamos nele vamos fazer o que ele diz a nós para fazermos e vamos esforçar-nos a imitar e por aí, através dessa fé, vamos ficar obedientes. Queridos irmãos, nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, não por obras de lei. A lei simplesmente demonstra o que é certo e o que é errado. Continuando no versículo 25, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E Deus propôs, o Pai propôs que no sangue de Jesus Cristo nós pudéssemos, os nossos pecados pudessem ser expiados, pudessem ser pagos mediante a fé. Porquê? Porque nós temos confiança nele para se manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes, quer dizer, passou por cima, fechou os olhos, como o símbolo da Páscoa, é fechar os olhos, passou por cima, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque na Páscoa punham sangue nas ombreiras das portas, tudo representando o sangue de Cristo em simbolismo. Tendo, versículo 26, em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se nós temos confiança em Jesus Cristo, no Pai, vamos ser justificados. Porquê? Porque acreditamos nele e porque vamos fazer o que ele diz para nós fazermos. Foi a mesma coisa que Abraão fez. Ele teve confiança no Pai. Por isso, lemos aqui no versículo 27, onde pôs a vossa jactância, porque vocês são orgulhosos. Não temos nada a estar orgulhosos. Porque lei das obras, não. Pela lei da fé. A lei de que nós sabemos que Deus é fiel, que não mente, que é verdadeiro, que é a verdade. E por isso temos que ter confiança nele e podemos ter confiança nele. E por isso somos justificados por essa fidelidade. Como diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Qual fé? A fé, a fidelidade de Jesus Cristo. A confiabilidade. E por isso se nós temos confiança nele, ele prometeu, ele morreu, ele deu o seu sangue por nós, e ele ressuscitou. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Porquê? Porque ele fez isto por causa da lei. A lei não está anulada. A lei diz o que é pecado e o salário do pecado é morte e por isso ele teve que morrer por nós. Por isso está a afirmar a lei. Se não houvesse lei, se ele pudesse deitar a lei de fora, por que é que Deus tinha morrido por nós? Mas, porque Deus morreu por nós e fez isto por nós, agora não podemos continuar a pecar, a viver no pecado. Sim, queridos irmãos, temos que acreditar. E essa crença, acreditar em Deus, é ter completa confiança no que Deus diz. Tal como Abraão e a Raabe. E isso os conduziu a eles produzirem trabalhos. Vejam Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus fez isto por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso demonstra o amor dele por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, somos feitos justos perante Deus, porque ele fez isto por nós, de graça. Por isso é que somos justos perante Deus. Porque, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida, não é pela sua morte. Porquê? Porque uma vez que ele está vivo, porque uma vez que nós estamos reconciliados, então ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado de defesa perante o Pai. Ele é o nosso mediador. E quando nós pecamos, oramos e Jesus Cristo, como nosso advogado de defesa, diz: Pai, perdoa a eles, porque eu sofri por eles. Mas não quer dizer que agora podemos continuar a pecar. Temos que tentar, esforçar. Sim, de vez em quando tropeçamos, mas temos que tentar, forçar, a fazer tanto quanto possível para vivermos o caminho certo. E por isso, irmãos, nós precisamos de nos tornar cheios de fé. E como é que nós vamos ficar cheios de fé? Vamos, então, ser fiéis. Fiéis. Completamente pessoas que sejamos confiáveis. Se vamos imitar a Deus, se vamos imitar a Jesus Cristo, nós também vamos ser pessoas confiáveis. Pessoas que sejam fidedignas. Vamos ter estes atributos, estas características cristãs, que vamos ser pessoas que somos confiáveis e que somos fidedignos, porque as pessoas podem acreditar no que nós dizemos. Queridos irmãos, lembrem-se, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele simpatiza por nós. Lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, que ele foi sujeito a todas as tentações, mas nunca pecou. E por isso ele simpatiza conosco. Ele nos defende, somos salvos pela vida dele. Mas agora temos que ser fiéis. Veja a parábola de Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 45 e 46. Mateus 24, versículo 45 e 46. Está aqui a parábola do bom servo e do mau. E diz: pois quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmãos, você é fiel? Você é um servo de Deus fiel? Você está a fazer isso? Aqui está a dizer que Deus tem uma expectativa de você. Uma expectativa que você seja fiel. Como Deus é fiel. Quer dizer que Deus diz a verdade e você deve dizer a verdade. E você diz sim, sim, não, não. Temos de desenvolver fidelidade. Temos de ser pessoas confiáveis. Temos que, como diz aqui, achar fazendo assim, sendo um servo fiel. Queridos irmãos, vejam outro exemplo. Jesus Cristo deu um exemplo em Lucas 19, vejamos aí, versículo 12 a 13, Lucas 19, versículo 12 a 13, uma outra parábola. E diz aí, um homem deu aos homens 10 minas, e um
Chamou esses 10 servos e disse, vão, usem esse dinheiro. E depois veio o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Vê-se isso no versículo 16. Quer dizer, trabalharam, foram fiéis, foi fiel. Veja aqui, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom. Porquê? Porque foste fiel. Foste fiel. No pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Queridos irmãos, o que é que nós temos que fazer? Porque você é chamado? Você é chamado, você foi chamado para a salvação? Sim, mas cuidado aí. Pense bem. Você não foi chamado somente para a salvação. Porque se você pensa que simplesmente foi chamado apenas para a sua própria autopreservação, então aí está um problema. Porque você foi chamado, sim, o ponto final é que vai ser salvo, mas você foi chamado, foi convertido, foi chamado, veio para a Igreja de Deus para quê? Para ser fiel. Para ser fiel, para crescer na fé e ser fiel até ao fim. Por quê? Porque Deus chamou você, porque viu que você tem a possibilidade de ser fiel, porque senão Ele chamava você mais tarde. Como as outras pessoas, vai chamar eles mais tarde. Mas você foi chamado agora, porque Deus quer que você seja fiel. Por quê? Porque Deus tem muito trabalho para você fazer no futuro, no reino de Deus, no reino milenial. Deus tem muitas coisas que quer dar a você de responsabilidade, de autoridade. Não é para ser autoridade, mas para servir as outras pessoas, para ter carinho para os outros, para servir os outros. Porque tem um grande trabalho para você. É precisa de pessoas fiéis, como Ele é fiel. Sim. Temos que mudar. Sim. Temos que odiar os nossos pecados. Sim, temos que parar isso. Mas não é só um remorso, não é só uma penitência. Deus está mais preocupado, digamos assim, com a sua conduta no futuro. O Paulo disse, eu tenho que prosseguir para o alvo. Tenho que fazer este esforço. Nós vimos por algumas parábolas que temos que ser fiéis. Aquele que é fiel num pouco será fiel em muito. Deus nos dá condições para nos perdoar. Ele fez uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa. Ele fala a verdade. Ele é fiel. Ele quer que nós, quando fizermos um compromisso ao batismo, sejamos fiéis a esse compromisso. Por isso, irmãos, eu não batizo pessoas assim, simplesmente, olha, pronto, quero batizar. Não, eu faço uma investigação com muito cuidado para ver se as pessoas, de facto, entendem o que estão a comprometer-se. Porque você não quer mentir a Deus. Você tem que saber o que está a comprometer e, quando faz esse compromisso, faça realmente um compromisso. Infelizmente, o Evangelho de Jesus Cristo foi diluído, digamos assim, foi enfraquecido, foi misturado com água, foi infiltrado na igreja com estes ensinos da graça, dizendo que tudo o que você precisa fazer é acreditar. Queridos irmãos, nós temos que, sim, acreditar, mas provar essa crença obedecendo e fazendo o que Deus diz para nós fazermos. Temos que imitar a Jesus Cristo. Temos que ser fiéis como Ele é fiel.
Queridos irmãos, e isso requer obras, porque a fé é evidenciada por obras. Por isso nós vimos, irmãos, o que é a fé, que é acreditar na palavra de Deus. Vimos que tipo de fé é necessário para a salvação, que é uma fé viva. Vimos o que é a fé de Jesus Cristo, porque Ele é completamente fiel, é confiável e não mente. E também vimos o que é que nós precisamos de ser. O que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de ser como Deus é. Vejam, em conclusão, aqui algumas escrituras. Em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, está aqui a dizer, nós obtivemos fé, porquê? Porque estamos a ter esta confiança e estamos a entender, estamos a receber e estamos a crescer em fé, e a fé também é um dom do Espírito Santo, mas diz aqui, nós precisamos ter graça e paz multiplicada, temos que crescer na graça, como diz ao fim deste capítulo, deste livro, temos que crescer na graça e no pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, temos que crescer na graça, na paz e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é que diz, no versículo 5 a 7, começa a dizer, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a vossa fidelidade, a vossa crença. Porque Deus é fiel e nós temos que ser fiéis, temos que ter a virtude o conhecimento, o domínio próprio. Por que o domínio próprio? Para controlar, para sermos fiéis. E perseverar. Perseverar quer dizer ser fiéis até ao fim. E então começar a pôr a piedade, ser como Deus, imitar a Deus, pôr a fraternidade, que é amor para com os irmãos, e o amor, agape, de Deus. Por isso é que diz, precisamos de crescer. Os que são fiéis, os que são verdadeiros, temos que crescer neste caráter de Deus. Queridos irmãos, o nosso futuro eterno depende se nós ou somos fiéis a Deus ou se nós não somos fiéis a Deus, isto é, infiéis. Infiéis. Por isso é que Jesus Cristo diz, em Apocalipse 17, versículo 14, que aqueles que vão estar com Ele são chamados, eleitos e fiéis, até ao fim. Por isso é que lemos também em Lucas 21, versículo 36, que diz assim, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Por que vamos estar em pé diante do Filho do Homem à segunda vinda de Cristo? Porque somos fiéis, temos a fidelidade. É o que ele disse em Apocalipse 17, versículo 14. São chamados, eleitos e fiéis. Temos de ser fiéis até ao fim, tal como Deus é fiel. Por isso precisamos crescer na fé. E por isso é que lemos aqui em 2 Pedro, onde estamos, capítulo 1, versículo 10 a 11, diz assim, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que podemos confirmar a nossa chamada, a nossa eleição? Como? Sendo fiéis até ao fim. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se vocês vão ser fiéis até ao fim, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, imitarem a Deus, porem esta fidelidade, serem verdadeiros, diz assim, versículo 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada
no reino de Deus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.